Olá, eu sou o professor Herbert, esse é o canal Física Zeitgeist e esse é mais um vídeo tutorial para auxiliar os professores a como montar uma aula prática de matemática. Então, resumindo o que vocês vão ver aí no vídeo, eu levei os alunos para a quadra, onde eles bateram pênaltis, né, fizeram cobranças de pênalti e depois a gente trabalhou esses dados desses pênaltis, a gente trabalhou com gráficos, com tabela e também com porcentagem. A gente fez o tratamento aí de estatístico com a porcentagem desses pênaltis. Então, na primeira aula, eu fiz com que eles montassem uma tabela, né, com a quantidade de pênaltis que seria batido por cada aluno e as possibilidades de pênalti que poderia acontecer. Então, por exemplo, chutei na direita e acertei, foi gol, ou chutei na direita e errei, chutei na esquerda e acertei, ou chutei no centro e errei. Então, algumas possibilidades ali eles construíram uma tabela com algumas possibilidades para depois, quando eles fossem fazer as cobranças de pênalti, eles preenchessem para depois a gente trabalhar matematicamente esses dados. Também eu fiz com que eles se dividissem em grupos de três, né? Por que grupos de três? Porque ficaria um de goleiro, um para fazer a cobrança de pênalti e o terceiro para anotar o que estava acontecendo, né, para anotar os dados. Então, enquanto um batia, o outro anotava o que estava acontecendo. Ó, não chuta aí, ó. Não chuta aí. Dá licença, pessoal. Gera golpe de cabeça na trave! Na trave! Minha mãe do céu! Dá licença, ô Yuri. Eu vou te só se você colar esse bagulho aqui, ó. Vou querer trocar só se você, quando você colar isso aqui, ó. Aí eu troco. Só eu vou. Querer trocar quando você colar. Direita errou! Põe Você com a vai mão secar. ali na marca, ô Guilherme. Fica com ele a mão atrás. Gol! Vocês são criança, ó, para de falar besteira.
Do Osório. Ele tinha a bola dominada e aí se enrolou inteiro. Você vai ver, ó. Tô sozinho, tô com a bola. E aí, minha... Que beleza. Que... O amor que teve em casa. Tá gravando aqui você falando? Deve ser gostoso. Que valendo beijo! Toma vergonha! Dá licença aí, não atrapalha lá. Então, depois de uma aula toda com a cobrança de pênalti de cada aluno e as tabelas todas preenchidas, a gente pôde trabalhar com esses dados. Então, como que eu fiz, né, esse registro? Então, eu levei o meu notebook para a escola e no Excel eu montei uma tabelinha que representasse aquela tabela que eles já tinham feito no caderno e eles passaram para o Excel aqueles valores que eles tinham feito, que eles tinham anotado na aula prática. E com isso, eu ensinei eles a como montar um gráfico de barra e um gráfico de pizza no Excel. Aqui eu vou fazer o passo a passo, né, como que eu trabalhei esses dados no Excel. Isso pode ficar ao critério do professor, né? Eu resolvi fazer a aula desse jeito já para trabalhar com eles a competência do letramento digital, né? E assim, eles não tiveram nenhuma dificuldade, eles se dão muito bem com tecnologia, com a informática, né? Para eles não tem segredo nenhum. Vocês vão reparar que em todas as imagens aí, quando eles estavam trabalhando, construindo os gráficos, as tabelas, vocês vão reparar que sempre tem uma menina do lado, a mesma menina. E foi assim, nem foi combinado, eu nem estava pensando, ela foi a primeira que me ajudou ali, que eu ensinei a fazer, e ela mesma já quis ensinar os outros, então ela ficou do lado, e ela começou a ajudar os outros a passarem, né, os seus dados para a tabela e para os gráficos. Então aqui eu vou mostrar como que foi feito em sala de aula. Então vocês vão ver que é muito simples. Então, olha lá. Eu representei, né? Então as possibilidades ali, que seria direita gol, direita erro, esquerda gol, esquerda erro, centro gol e centro erro, né? Então essas possibilidades que a gente trabalhou. E aí eu fui lá, selecionei, né, as possibilidades e fui lá em tabela, né? Então ali eles me dão a tabelinha ali. E aí só clicar em OK já aparece a tabela. E aí eu fui lá e preenchi. E aí, nesse caso, nesse exemplo, é o primeiro aluno, né? Vocês vão ver aí no vídeo que é exatamente o que aconteceu, né? Os pênaltis dele foram dessa forma aí. Então, por exemplo, direita gol 3, direita erro 1, esquerda gol 1. E só que cada aluno já preencheu. Então essa tabela ficou pronta no Excel e aí cada aluno chegava e preenchia de acordo com a tabela que tinha no caderno, passava para o Excel. Então essa era a primeira etapa. Então era só preencher lá, direita gol 3, direita erro 1 e concluir a tabela. Depois da tabela construída, é só você selecionar a sua tabelinha e ir lá em inserir e depois gráficos recomendados. E aí tem uns tipos de gráficos que eles recomendam lá. Então eu peguei a princípio o gráfico de barras. Aí eu mudei o título, né? Coloquei pênaltis para ficar melhor.
Aí nesse caso ele vem com uma escala um pouquinho, não é muito adequada para o que a gente está trabalhando. Aí também é muito fácil, né, a gente mudar isso daí. Como que eu fiz? Eu fui lá, eu clico no próprio eixo ali, que é o eixo Y, né, onde estão os valores, e clico com o botão direito do mouse e formatar eixo. E aí eu tenho ali algumas opções do eixo, né? Então o que eu escolhi? Eu escolhi ali o máximo, estava 3,5, então eu coloquei o máximo 5, porque cada aluno bateu 5 pênaltis, né? Então para ficar adequado aos pênaltis. E as unidades, então a unidade ali está meio, se vocês olharem aqui, está indo 0, meio, 1,5, então como não tem meio pênalti, eu coloquei a unidade para uma unidade, para ir contando de 1 em 1. Então muito simples, aí os valores já ficaram mais adequados ao que a gente está trabalhando. E aí para a gente ter uma outra visualização desses dados, eu também fiz o gráfico de pizza, né? Então como é que faz? É só selecionar lá a mesma tabela, ir lá inserir gráficos recomendados e aí um gráfico de pizza. E aí ele dá lá o gráfico de pizza, eu alterei também o título para ficar mais bonitinho. E escolhi uma opção ali em cima, né? Já fica os design do gráfico, então eu escolhi uma opção que ele já dava a porcentagem. Então vocês podem ver aí, ele já dá a porcentagem de cada possibilidade ali, de cada pênalti, né? Então a gente pode ver ali no caso 60% direita a gol, né? Que foram 3 pênaltis de 5. Aí direita a erro foi 1, que representa 20%, que é o laranjinha ali do gráfico, e 1 esquerda a gol, que é o cinza, né, que também representa 20%, 1 de 5. E aí depois a gente pode comparar essa porcentagem com os cálculos, né? Porque numa outra aula os alunos eles calcularam com a formulinha matemática, né, qual que era a porcentagem de cada possibilidade. Para esse vídeo não ficar muito grande, então eu vou dividir em 2. Esse fica sendo a aula prática de matemática, matemática na quadra, construção de tabelas e gráficos e letramento digital, com os dados sendo os pênaltis dos alunos, né? E o próximo vídeo eu trabalho com a parte de porcentagem. Fala aí galera, aqui é o Lenox de novo. Eu só queria mandar uma mensagem. O Herbert Álvares, ele é meu professor preferido. Por quê? Porque ele lutou bastante. Ele é uma das pessoas que conseguiu aguentar a gente no 6º ano. Porque, um monte de pessoa quer lutar bastante para ensinar a gente. Então isso me deu isso fez eu adorar ele, porque pessoa lutando é legal. Outros professores, como eu não vou citar nomes, né? Tem gente que tá faltando, tem professor que tá faltando por causa da gente. Ele já lutou bastante, ele lutou bastante. Então, mesmo que eu fazendo esse react do pessoal do futuro, oi. E, bom, é isso. O professor é o mais perfeito do mundo. Então, gente, se inscreva no canal. Pode ajudar bastante ele. Ele achou um jeito de ensinar a gente. Ele não precisou tomar antidepressão ou precisar de uma terapia. Não, terapia não. Um psicólogo. E é isso. É assim que eu gostei de matemática. Gosto de matemática até agora. E gosto também